Vamos dar continuidade àquela série de vídeos em que falávamos dos benefícios previdenciários. Só recapitulando, falamos do auxílio-doença previdenciário, que é pago para o segurado que não sofreu nenhuma moléstia ou acidente por causa do trabalho. E falamos sobre o auxílio-doença acidentário, esse sim relacionado ao acidente de trabalho ou à doença do trabalho, que é comparada ao acidente de trabalho. Também dissemos que o benefício é chamado B31 para o previdenciário e B91 para o acidentário. Dissemos que quem caracteriza o nexo é o médico perito da Previdência Social. E que hoje, a partir de 2007, ele caracteriza por presunção. O nexo é presumido, o diagnóstico é presumido, e o nexo também. O que quer dizer isso? Ele, no seu sistema eletrônico, quando dá entrada esse segurado para a perícia, ele pega o Código Nacional de Atividade Econômica do empregador e o Código Internacional de Doenças, junta os dois e sai se é ou se não é relacionado ao trabalho. Dissemos que é muito importante a empresa ficar sabendo se é B31 ou B91, porque tem muitas falhas do sistema, muitas doenças que são de etiologia outra, como diabetes, hipotireoidismo, reumatismo, doenças vasculares. Quando cruza essas duas tabelas, entra como doença do trabalho B91 e o segurado recebe essa informação, mas o empregador não. Por que é importante a empresa defender caso não seja relacionado ao trabalho? Porque tem algumas consequências para o empregador caso a doença seja considerada como doença do trabalho. Quais sejam? As primeiras é o pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço, a estabilidade no emprego por 12 meses quando esse trabalhador volta, 12 meses da data que ele voltou. E também naquela ocasião que mudaram a legislação, apareceu uma outra nomenclatura, que é o FAP. O FAP é o fator acidentário de prevenção. Também lá em 2007, aqueles iluminados que descobriram o nexo técnico epidemiológico previdenciário colocaram para funcionar o fator acidentário de prevenção. O que é isto? Também dividiram os Códigos Nacionais de Atividade Econômica, já existia, o 1, 2 e 3, para empresas que lesam menos, lesam médio ou lesam muito, mudaram alguns CNAEs. Exemplo, o banco, o teleatendimento era grau de risco 1, passou para 3. Porque estatisticamente tinham muitas doenças ou muitos acidentes de trabalho nesta atividade econômica. A metalurgia, as outras indústrias, algumas chegaram até a regredir de 3 para 2. Foi feito um novo estudo e hoje nós temos um número estimado para todas as atividades econômicas. O que quer dizer o 1, o 2 e o 3? O 1 quer dizer que paga seguro acidente de trabalho de 1%. 1%
do salário do trabalhador e 1% da folha de pagamento. Quem é grau de risco 2 paga 2% e quem é grau de risco 3 paga 3%. Porém, também dividiram uma outra coisa, né, que são as empresas que mais causam acidente e aquelas que não causam acidente. Aquelas que não causam o acidente, e eles têm isso por estatística, que ocorre? O 1%, 2% ou 3% pode cair pela metade, ou seja, pode pagar de 0,5% a 1,5%, quando na realidade as outras empresas da mesma categoria pagam 1%, 2% ou 3%. Porém, aquelas que mais causam acidente, essas podem chegar a pagar 2 vezes o seguro acidente de trabalho. Então, grau de risco 1, de 1 passa para 2, grau de risco 2, de 2 passa para 4 e grau de risco 3, de 3 passa para 6. Tá? Então, é um impacto grande para a folha de pagamento dessas empresas. Este é o motivo que a gente falou e que é importante o empregador ficar atento para, se não for relacionado ao trabalho, fazer a sua defesa, e isso é possível desde que tenha comprovação. Já dissemos também que a comprovação disto ou requer uma equipe de saúde e segurança no trabalho excelente, que possa dar subsídios ao jurídico entrar e dizer: Previdência, eu acho que vocês se enganaram e essa doença não é doença do trabalho. Por exemplo, porque eu não tenho esse risco aqui dentro, tá? Então isso é importante e agora a gente sabe que o impacto do FAP dentro do empregador, dentro da folha de pagamento, pode ser grande, 2 vezes. E a maioria dos nossos clientes ainda não se atentaram e a maioria ainda não tem uma pessoa que foi pegar essa senha para, de uma vez por semana, dar entrada e saber antes que esse funcionário foi considerado como um B91. A maioria das vezes ocorre o seguinte, né? Esse funcionário fica afastado por um período X. Quando ele retorna, ele passa conosco para fazer um exame de retorno ao trabalho. Nós, da HealthWork, só fazemos esse exame com o comunicado de resultado de exame médico, aquele que eu falei no último vídeo, tá? O CREM, né? E lá no CREM tem lá o B31 ou o B91. Então, neste momento, nós aqui, o médico da HealthWork, faz o diagnóstico de que isso foi considerado uma doença do trabalho. Porém, esse momento já não tem mais como o empregador reclamar que tem alguma coisa errada. Portanto, é importante que tenha uma pessoa na empresa que detenha uma senha para, semanalmente ou quinzenalmente, entre no site da Previdência e verifique quantos colaboradores dessa empresa estão afastados, se é para o B31 ou se é para o B91. Tendo o diagnóstico de B91, procure-nos para que a gente possa saber se tem ou não como defender este caso. Então, este é um outro benefício, tá, que a gente está falando agora. Então, recapitulando, falamos de auxílio-doença previdenciário, acidentário e o fator acidentário de prevenção
que caracteriza as empresas como boazinhas ou más, né? É o que a gente chama de bônus ou malos, ou seja, aquelas que mais lesam, mais pagam. As que não lesam ou lesam menos podem ter uma vantagem financeira em relação ao seu concorrente. Acho que por hoje é isso, né? Nós pretendemos ainda, para esgotar esse assunto, nos próximos vídeos, falarmos do auxílio acidente e falarmos da aposentadoria especial, né? Aquela aposentadoria que o indivíduo pode se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de trabalho, desde que esteja sujeito a um agente nocivo.